O senhor, vossa tropa e o povo desejam o que, afinal de contas? Uma nova Constituição. Enquanto aqui os bons padres Macambu e Salomão de Góes querem uma nova junta governativa e a formação de um novo ministério, é isso que vocês querem? Pois bem, a vossa tropa, brigadeiro, só peça uma única coisa: confie em mim. E com relação ao povo, bons padres, peço calma, meu povo, e serenidade. Voltai aos vossos lares e ao vosso trabalho. A Constituição será otorgada sim, mas não por imposição, por merecimento. Vou lembrar de que o rei se foi, mas com ele toda a riqueza que a corte podia dar.
ouro, prata, diamantes e todo o dinheiro. O Banco do Brasil, que foi fundado por meu pai, ficou com os cofres completamente vazios. Eu me lembro das últimas palavras usadas por ele no dia da sua despedida. Ele disse: minha volta para Portugal talvez seja o primeiro passo para a futura independência do Brasil. Pois ouve bem meu conselho, Pedro. Se o Brasil se separasse de Portugal, põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Aqui em Portugal não passava de uma figura decorativa. Ele era o rei, mas quem governava o país eram as cortes aqui de Lisboa. E elas tomaram decisões extremamente duras e radicais com relação ao Brasil. As cortes decidiram que o Brasil deveria retornar à simples condição de colônia de Portugal e puseram uma Constituição sem a participação de deputados brasileiros, determinando o encerramento dos seus tribunais, de que cada província do país tivesse um governo autônomo que respondesse diretamente a Lisboa, quando fim a regência. Eles me chamavam de rapazinho brasileiro que tinha que terminar os seus estudos aqui na Europa. Eu imediatamente peguei essa documentação e mandei que Chalaça publicasse nos jornais, a fim de que o povo tomasse conhecimento de tamanho insulto. O resultado não poderia ter sido melhor. O povo, indignado, pediu que eu ficasse no Brasil para enfrentar essa situação. Apesar da minha lealdade ao rei, eu não tinha intenção nenhuma de voltar para cá, mas eu tinha que fazer isso de uma maneira soberana. Quem sabe, atendendo a um clamor popular brasileiro. TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Claro, Rio de Janeiro, aqui na loja maçônica, no Templo Nobre, né, da nosso Grande Oriente do Brasil, e conosco o venerável mestre da Comércio e Arte, fundada há 200 anos atrás, 17. Ou 207, olha, hoje é dia 5 de setembro, antevéspera do 7 de setembro, comemorativo da independência do Brasil. Então, venerável mestre, essa festa de gala que foi a apresentação pelo ator John Vaz, né, de Dom Pedro I. Então, mais do que dever cumprido, né, professor? Sim. E a nossa ideia foi exatamente homenagear os 200 anos de entrada de Dom Pedro I na loja Comércio e Arte, que se deu no dia 2 de agosto de 1822, né? E aproveitando também para comemorarmos a nossa independência, já que estamos na Semana da Pátria, né? Venerável, 3 lojas foram fundadas nesse comemora também 200 anos, né? Aqui no que foi uma sessão conjunta, né? Você poderia, por favor, explicar para a gente aqui? A loja Comércio e Artes é a loja mãe, foi fundada em 1815, né? E para que pudesse ser feito o Grande Oriente brasileiro, né, que é a potência que congrega todas as lojas maçônicas, eram necessárias a existência de 3 lojas, né? Então a loja Comércio e Artes se subdividiu na loja Esperança de Niterói e União e Tranquilidade, que foram fundadas há exatamente 200 anos, ou seja, no dia 17 de junho de 1822. Né? Agradecemos, venerável Augusto, o convite de estarmos aqui também, viu, a TV Comunitária do Rio de Janeiro, cumprindo também nosso papel, né? Comunitária para seguir e cobrir todos os acontecimentos da sociedade brasileira. A maçonaria, como tal, a história do Brasil se confunde, né, com a história do Brasil. Sim, a história do Brasil se confunde muito com a maçonaria, tá? Maçonaria foi protagonista de grandes acontecimentos do Brasil no passado, né? E eu agradeço a vocês a presença, tá? E fica o convite para que numa próxima compareçam também. Uma boa noite.
Então, estamos aqui em pleno templo com o Dom Pedro I, representado aqui por João Vaz, né? Ele que é também maçom, eu também subi da honra, né? Estamos aqui, então, nessa noite de gala que foi essa comemoração de 200 anos, né? Estamos na antevéspera, hoje é dia 5 de setembro de 2022, 200 anos da independência do Brasil. Então, Dom Pedro I, João Vaz, como você se sentiu hoje, uma casa cheia, aplaudido de pé, ovacionado, e como é incorporado Dom Pedro I? Para nós atores, assim, a experiência que a gente tem de um teatro lotado é sempre muito emocionante. Mas esse espetáculo ser feito aqui, nesse templo histórico, em 1830, um ator português construiu isso aqui para ser um teatro. Mas, infelizmente, ele não teve dinheiro para concluir e 2 maçons vieram aqui e compraram esse espaço e passou a ser a sede do Grande Oriente do Brasil. Então, eu sou maçom e ator, e esse aqui foi um espaço construído para ser um teatro. Então, o meu espetáculo acontecer aqui, num local que foi construído para ser um teatro, mas é a sede do GOB, e sede histórica do GOB, todos os presidentes da República foram grão-mestres aqui, né? De Marechal Deodoro até Café Filho. E numa data tão importante quanto essa, os 200 anos da independência do Brasil, isso aqui vai ficar para a posteridade, né? Séculos vão se passar e essas imagens captadas por essas lentes e a participação desses irmãos foi um momento único na minha vida como ator, como pessoa e principalmente como maçom. Eu fui iniciado em 1997, eu vim aqui para o GOB em 2000 e pretendo voltar aqui para a loja Comércio e Artes, que foi a loja onde Dom Pedro I foi iniciado em 1822. E eu faço isso com muita honra. Vim para cá, é um lugar muito especial. Isso aqui tem uma energia muito especial, os irmãos que estavam aqui presentes com as cunhadas, suas famílias. Então tem um outro tipo de conceito, é um outro tipo de público. Não é um público comum que a gente vai no teatro, que a gente gosta muito. Isso aqui é a nossa família, né? E a gente fica muito feliz com isso. João Vaz, a parte social de Dom Pedro, você fala aqui, inclusive, que ele falava que sem o povo, mesmo um exército não está bem, assim, com colunas bem firmes, né? Fortificado. Então, um pouquinho desse lado dele popular, dele farrista, né? Como era Dom Pedro em termos de pensar socialmente? E tem um livro muito interessante de uma amiga minha, historiadora, chama-se Isabel Lustosa, sobre Dom Pedro, e mostra ele que a face dele, carioca dele ser. Porque ele foi criado de uma forma diferente de Miguel. Miguel foi criado para ser um estadista, ser um rei, assumir um governo. E Dom Pedro foi criado no meio dos filhos dos escravos, roubando na porrinha e andando a cavalo sem sela. Uma pessoa solta, ele vivia nos botecos, no bar. Era uma pessoa popular, as pessoas gostavam muito de Dom Pedro. E ele é um personagem extremamente interessante porque ele foi imperador do Brasil, ele fez a independência, ele instaurou o absolutismo no Brasil porque ele queria manter a unidade nacional. O Brasil estava se desmanchando em pequenas repúblicas, assim como acontecia na América Latina, e ele, usando o absolutismo e uma certa violência das tropas militares, conseguiu manter o Brasil unido. E por causa desse viés absolutista dele, é que ele foi rejeitado no Brasil, tanto por maçons quanto pelo apostolado, e as classes dominantes e os militares acabaram tirando ele daqui. Só que ele é um personagem tão interessante que ele abdica em favor do filho dele, Pedro II, mas a história dele não acaba. Ele parte para a Europa travar uma guerra civil contra o irmão, porque ele também foi o rei de Portugal, Pedro IV. Só que ele abdica a coroa em favor da filha dele. Então, quando ele parte para a Europa travar uma guerra, ele ganha a guerra civil com 5 mil soldados, o irmão tinha mais de 80 mil. Ele consegue heroicamente vencer as tropas do irmão, reempossa a filha dele como rainha de Portugal e fala: quero ser enterrado como um general simples. Não quero honras de rei, de imperador, de absolutamente nada. Ele abdicou 2 coroas. Ele era o imperador do Brasil, rei de Portugal. Não quis nada disso. Então, é um cara fascinante. É uma pessoa fascinante. E fazer essa apresentação, diferente do filho dele, Pedro II é um estadista, intelectual, é um cara mais chegado às normalidades, estabilidades, né? Dom Pedro era impulsivo, era jovem, aos 20 anos de idade ele foi imperador, então ele era namorador. Quem não era namorador aos 20 anos de idade?
Você imagina um imperador. Então ele quis viver a liberdade, como eu faço no espetáculo. Esse espetáculo é interessante porque a gente faz várias facetas de Dom Pedro. A gente fala como estadista, como farrista, como namorador, como um homem público, como um rei, como um imperador, como um filho, né, de um pai inteligentíssimo que foi Dom João VI. Então essas facetas de Dom Pedro a gente conta, até quando ele abre o coração falando da Leopoldina, falando dos romances dele, do amor dele. Tendo uma trilha sonora muito interessante, que é de Alcide, que marca exatamente quem assistiu Charlton Heston e Sophia Loren fazendo aquele par romântico, e aí eu trago Dom Pedro fazendo o romantismo dele com Domitila de Castro, de como que doeu ao coração dele romper o relacionamento com ela para casar com a Amélia. Mas enfim, é um personagem heróico, tem um monte de contradição, mas isso é que torna ele interessante, porque afinal entre os Jedi e os Sith, a gente sempre gosta mais do Sith, porque eles são mais... Sith, quem não sabe, em Star Wars, né? Eu estou citando porque os Jedi, eles são altruístas, eles são muito certinhos, né? E os Sith são mais parecidos com os humanos, eles são dados a rompantes, a paixões, a alegrias. Obviamente que o lado do ódio deles não interessa. Mas esse lado mais humano, Dom Pedro é mais humano, sabe? Porque ele erra, ele se apaixona, ele grita, ele fala alto, ele acerta, ele tem visões, ele é um cara visionário e é um cara heróico de duas nações. Parabéns, Dom Pedro, dá uns 200 anos da independência do Brasil. Olha, antes de agradecer pela entrevista, eu já quero convidá-lo para um papo maior, de 1 hora de duração, para a gente esgotar esse assunto. Mas só um pouquinho ainda da parte econômica que você traz muito bem aqui na representação de forma dramatizada. Quanto custou para as nações, enfim, reconhecer a independência do Brasil, e você ressalta isso, né? Que a coroa inglesa só reconheceu depois dos pesos de ouro, né? Só para termos uma comparação, Dom João VI, quando deixa Portugal fugindo de Napoleão Bonaparte, ele zera o banco português. Então tudo que tinha de ouro, diamante, dinheiro em Portugal, ele trouxe para o Brasil. E aqui ele fundou o Banco do Brasil. Dom João VI, ele trouxe 350, 390 mil libras de Portugal para o Brasil. Dom Pedro pagou pela independência do Brasil 2 milhões de libras. Não sei aí, talvez 4 vezes mais do que Dom João VI trouxe de Portugal para o Brasil. Só que o Brasil não tinha esse dinheiro. Aí a Inglaterra foi lá e ofereceu ajuda, né? A custos altíssimos, esse empréstimo do Brasil para poder comprar a aceitação internacional da liberdade do Brasil. Isso tudo também lá no meu canal, Maçonaria na História, que vem contando. Aliás, dia 7 agora começam as minhas primeiras videoaulas, né? São 4 videoaulas, as 2 primeiras sobre os bastidores da independência do Brasil e a participação dos maçons. E em mês de outubro vai vir todo o primeiro reinado e a participação na maçonaria no primeiro reinado. O canal Maçonaria na História. Obrigado, John. Tudo de bom, estamos juntos, viu? Obrigado. Então, contou aqui com a nossa câmera, o nosso João Aquino. Obrigado também, você que nos escuta aí, TV Comunitária, Canal 6 da NET, cumprindo mais um evento aqui no Núcleo Educação e Cultura.